Então nós temos aí Daniel 11, 25 a verso 30 a respeito das cruzadas. O que são as cruzadas? As cruzadas foram batalhas cristãs e podemos dizer que foram um dos exemplos mais notáveis de hostilidade na Roma cristã. Elas começaram sob a direção do Papa Urbano II e durante cerca de 150 anos, entre os séculos 11 e 13, o objetivo era arrancar a Terra Santa das mãos muçulmanas, deixando-a livre para os peregrinos cristãos. Então nós temos aí essa parte das cruzadas, né? Ao norte estava o Vaticano, ao sul o islamismo, e o anjo começa então a descrever essas cruzadas, né? Vamos aí com algumas considerações históricas sobre as cruzadas. Primeiro, os sultões ou califas do poder do sul controlavam Jerusalém no tempo das cruzadas. A primeira cruzada foi um ataque feroz ao poder do sul. Jerusalém foi tomada no dia 15 de julho de 1099. A carnificina foi tão horrível quanto a pior já registrada na história. Os invasores cristãos, o poder do norte, mataram com suas espadas consagradas todos os muçulmanos e até judeus que estavam dentro de Jerusalém. Diz o historiador que os homens andavam com sangue acima dos tornozelos. É um exagero, eles se manchavam com sangue quando eles matavam as pessoas, né? O papado carrega consigo a responsabilidade primária pelas cruzadas e suas incontáveis atrocidades. Milhares de muçulmanos foram mortos por cristãos, né? Não é de admirar que ainda hoje os muçulmanos relutem em aceitar o cristianismo, né? Um historiador chamado Torquato Tasso, ele fez um poema, um livro de poema, no qual ele fala sobre as cruzadas, né? Ele viveu entre o ano 1544 ao ano 1595. Ele foi um poeta italiano do século XVI, mais conhecido por seu poema Jerusalém Liberata, Jerusalém Libertada, 1581, no qual ele retrata uma versão dos combates entre cristãos e muçulmanos no final da primeira cruzada durante o cerco de Jerusalém. E aí ele diz o seguinte: pelas muralhas, os portões, derrubando, destruindo ou incendiando o que se opunha a ele, o exército vitorioso penetra na cidade. O ferro semeia por toda parte desolação e morte. Luto e horror, seus companheiros. O sangue forma lagos ou corre em riachos que arrastam cadáveres e morrem em seu curso. Os pacíficos habitantes da cidade, judeus e muçulmanos, representavam para eles o diabo, a impureza, a profanação dos lugares sagrados. Eles não foram perdoados. Os árabes que encontraram no pátio da grande mesquita foram exterminados com as espadas. Os judeus tiveram um destino pior. Trancados no templo de Salomão, eles os queimaram vivos. Até hoje os historiadores estão envergonhados com o número de vítimas em Jerusalém. Elas oscilam entre 6.000 e 40.000 mortos. Os barões tentaram conter os soldados, mas não conseguiram. Todo cristão guerreiro ali se considerava um vingador celestial e tornaram-se como animais ferozes que estavam vingando os tormentos de Cristo. Quem respirava era morto. Mataram até os animais domésticos. É por isso que no dia 12 de março de 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão por essa situação, sabe? Ele visitou a Terra Santa e ele pediu perdão a Deus pelos pecados da Igreja Católica Romana por esse morticínio através das cruzadas, né? E dizia lá o noticiário da época: o Papa deixa a Terra Santa com um gesto de perdão pelo sofrimento judaico. Deus de nossos pais, tu escolheste Abraão e os descendentes para levar o teu nome às nações. Estamos profundamente entristecidos com o comportamento daqueles que no curso da história fizeram seus filhos sofrerem e pedem teu perdão. Essa é a mensagem, né, que ele deixou. Esse foi um mea-culpa pronunciado pelo Papa no último dia 12, né, de março de 2000, pelas faltas cometidas pela Igreja durante seus 2000 anos de história. Ou seja, isso é história, mas o anjo contou isso antecipadamente, né? Então vamos ver aqui Daniel 11, verso 24,
que fala que ele viria caladamente aos lugares mais férteis da província e que ele usaria de engano, né? Nós podemos resumir isso aqui dizendo assim: o poder do norte, o papado, saqueia os ricos de modo a poder recompensar seus amigos de um modo tal que jamais havia sido visto antes. Isso ocorreria por um tempo determinado, pois, afinal de contas, Deus já havia previsto isso. Muitas das fortalezas dessa época ainda existem em Israel, como monumentos silenciosos deste período da história. Diz mais lá: suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul à frente de um grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. E eu poderia resumir assim: o poder do norte, o papado, através das cruzadas, lutaria contra os árabes, os muçulmanos, incluindo aí os egípcios. Os muçulmanos tentariam vencer, mas não conseguiriam, pois haveria traição. O verso 26 ainda diz assim: os que comerem os seus manjares, ou destruição, e o exército deles será arrasado, e muitos cairão transpassados. E aí eu tenho a parte resumindo aí, falando sobre essa traição. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído pelos seus próprios conselheiros, que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Ou seja, mesmo tendo um exército muito numeroso, o Egito seria derrotado, como de fato foi derrotado, né? E aí nós temos a paráfrase desse verso da Bíblia. O papado, o poder do norte, usando os soldados das cruzadas, virão aos lugares férteis do sul e conquistará, repartindo entre os soldados o despojo e os bens. O rei do sul, os egípcios, os muçulmanos, tentarão vencer, mas não conseguirão. Eles serão derrotados pelos cruzados e muitos serão mortos. Como eu disse, nós tivemos várias cruzadas, né? E eu achei um trechinho aqui que dá uma ideia desse tanto de cruzadas aí. Vejam só. As cruzadas se iniciaram com o Papa Urbano II. Ele foi Papa do ano 1088 a 1099. Mas continuaram com os papas seguintes: Eugênio III, Gregório VIII, Clemente III, Inocêncio III e Gregório IX. Foram papas que estimularam as cruzadas, mesmo sabendo quais seriam os prováveis resultados. A natureza religiosa dessas guerras é manifestada no oferecimento de indulgências e benefícios que o papado oferecia a cada soldado que se envolvia nessas batalhas. É impressionante ver como o quadro profético é mostrado a Daniel nesse aspecto, pois Gabriel conta como o papado iniciaria as cruzadas no verso 24 até o 28 e também mostra como elas terminariam no verso 29 e 30. Então vamos dar uma lida aí no 27 e 28. Versos 27 e 28 diz assim: também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Após a queda de Jerusalém, alguém deveria ser o rei desse novo estado das cruzadas. E agora começa uma disputa para ver quem seria o líder religioso e o líder político naquela região. Portanto, o versículo diz que os dois estão do mesmo lado da mesa. Havia dois candidatos. O nome deles, Raymond e Godfrey. Diz a história: Godfrey finalmente conseguiu o emprego de governador, sem o título de rei, por meio de trapaça. No aspecto religioso, houve uma disputa para decidir quem seria o patriarca de Jerusalém. Arnulfo, da Normandia, foi finalmente escolhido, embora não estivesse qualificado para o cargo. E aí Godfrey finalmente obteve o cargo de governador, sem o título de rei, né? Mas através da trapaça ali, né? 300 cavaleiros e 3.000 soldados permaneceram em Jerusalém com Godfrey. E a maioria voltou para a Europa, levando os despojos da guerra. O Papa controlava a igreja em Jerusalém
em 3 ocasiões, pessoalmente suspendeu ou depois o patriarca de Jerusalém. Isso é o que diz Shea no seu livro Daniel, uma guia para el estudioso. Um guia para o estudioso. Né? Vamos ver o verso 27, o que seria esse simbolismo, porque lá diz assim: e também esses 2 reis, Raymond e Godfrey, se empenhariam em fazer o mal a uma só mesa, falarão mentiras. Ou seja, os 2 tentam ganhar o poder em Jerusalém por meio de trapaças e pelo meio de mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Deus já tinha um tempo determinado para que esse poderio chegasse ao seu final, através das tropas de Napoleão. Vamos para o verso 28. Verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. O poder papal foi se tornando cada vez mais rico e poderoso, e agora se volta contra o povo remanescente de Deus. Vamos ver aí uma paráfrase, né? Resumindo aí, né? Com as minhas palavras, esse verso 27 e o verso 28. Note o que diz. 2 líderes, Raymond e Godfrey, se empenharão em liderar a região de Jerusalém e farão isso usando a maldade, trapaceando e falando mentiras. Porém, Deus já determinou que isso não durará para sempre, mas tem um tempo determinado para terminar. O papado se enriquecerá com essas cruzadas e crescerá cada vez mais em poder. Depois disso, voltará a atenção para a sua região e continuará a usar a maldade, perseguindo o povo de Deus. Vejam que coisa interessante, né? O anjo foi contando isso tudo antes. Eu estou só colocando a história aqui, né? Porque ele não colocou os personagens. Então, quando eu coloco os personagens, você percebe que faz sentido, né? Vamos então agora para os versos 29 e 30. Diz assim: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Então nós temos agora uma nova batalha. Uma batalha entre o poder do norte, poder papal, e o rei do sul, o Egito, a região árabe. Na cruzada mencionada, a guerra foi fora do Egito, mas contra os egípcios que vieram até a Palestina, até a região de Israel, né? No verso 25. No entanto, a batalha se dá no mar agora. Essa batalha, diz Shea no seu livro Daniel, a Reader's Guide, ou seja, um guia do leitor, do estudioso, ele diz assim: essa batalha foi liderada pelo devoto rei da França, Luís IX. Ele passou o inverno de 1248 na ilha de Chipre, mas na primavera de 1249 ele velejou em direção ao Egito, invadindo-o através de um dos braços do delta do Nilo, Damietta. A maior parte da guerra foi em Mansoura, no delta do Egito, em fevereiro de 1250. Foi a maior derrota das forças cruzadas. Shea afirma que essa cruzada, quando devidamente compreendida, corresponde à descrição dos versos 29 e 30 do capítulo 11 de Daniel. Veja que a gente chegou aqui em 1248, como a gente já caminhou no tempo, como o anjo vai explicando os detalhes, né? E sabe o que aconteceu nessa cruzada? O próprio Luís IX foi preso. E quando finalmente foi solto, voltou para a Europa com apenas 1.400 homens. Esse foi o fim da última cruzada no Oriente Médio. E o livro de Shea continua dizendo o seguinte: toda essa atividade das cruzadas ocorreram sob a proteção do papado em Roma. Cada cruzada tinha início com uma comissão do Papa. Se tornar um cavaleiro em um exército das cruzadas era conhecido como tomar a cruz. O principal objetivo desses cruzados era religioso em sua natureza e dirigido pelo papado. Os soldados podiam obter indulgências em virtude de terem lutado em uma das cruzadas. Daniel 11, 23 a 28 descreve como esse tipo de atividade se iniciou. E Daniel 11, 29 a 30 descreve como terminou.
tudo ocorre sob a direção da segunda fase do pequeno chifre de Daniel 8, conhecido nessa parte do capítulo 11 como o Rei do Norte. E essas cruzadas duraram cerca de 1 século e meio. Jerusalém foi tomada em 1099 e com a derrota dos soldados de Luís IX, em 1250, foram encerradas. Alguns soldados cruzados ainda permaneceram na região por algum tempo, mas esse foi o fim desse período da história. E aí a gente pode preencher um pouquinho a história em Daniel 11, 29 e 30, sabendo já das cruzadas, né? Porque elas cumprem esse período. Diz aí o verso 29, no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi a primeira. Uma vez mais o papado tenta dominar o sul, a região da Palestina e dos árabes. Na primeira vez eles venceram em Asquelon, mas agora seria diferente. E aí vem o verso 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará. A guerra ocorre pelo mar, vindo do lado da Grécia, e os egípcios vencem prendendo Luís IX, que depois volta para a Europa, ele é solto, né? E se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. A partir daí o papado então começa a iniciar a perseguição contra o povo de Deus. Vai vir aí a Santa Inquisição. Muitos cristãos, né, são mortos nesse período da Inquisição. Vamos ver aí a paráfrase, o meu resumo de Daniel 11, 29 e 30. Diz assim, novamente Roma Papal tentará avançar para o sul da Palestina, a região de Israel. Mas não terão sucesso como tiveram anteriormente. Essa batalha ocorrerá no mar e serão vencidos por navios que virão de Quitim, do ocidente. Com isso, Roma Papal passará a perseguir o povo de Deus e a ajudar aqueles que não estão ao lado de Cristo. E eu tenho dito aqui, profecia, história escrita antecipadamente.